Instituto Federal do Acre, IFAC, curso técnico integrado de ensino médio, redes de computadores, turma terceiro ano, professor José Elisiário de Moura, asignatura língua espanhola, carga horária 60 horas. Clase 14, hoy día 10 de febrero de 2021. Unidad temática, textos en género multimodal. ¿No? El género multimodal son género que combina variados tipos de lenguajes, ¿no? Lenguaje verbal, visual, lenguaje magético y lenguaje escrita, ¿no? Palabras heterosemánticas, mejor digo, palabras heterotónicas, verbo estar más gerundio y una postura de ejercicio para los alumnos. Tarea 3 del cuarto bimestre. Multimodalidad textual. Un texto es multimodal cuando combina dos o más sistemas semióticos. Leer y escribir en múltiples dimensiones. La multimodalidad. Entonces, la multimodalidad cuando hay variadas formas de lenguaje en un solo texto. Hay el mensaje a través de los colores, ¿eh? Cuando expresamos nuestras ideas en forma de texto, podemos pensar que hay que pensar que para quién es el mensaje, hay que pensar lo que quiero comunicar y tenemos, procuramos la mejor forma de explicar el mensaje utilizando variadas formas para que sea comprendido, que seamos comprendidos. Então, utilizamos lenguaje escrita y lenguaje magnética o visual. Género textual multimodal. Textos que combinam cores, imagens e layout criativos, ou seja, textos multimodais, que segundo Kress e Van Leeuwen, 2006, é aquele que utiliza mais de um recurso semiótico na sua construção textual. Usam tanto recurso verbal quanto recurso não verbal, ou seja, imagens. Clarice Lázaro Santos Pinheiro, desse modo, diz que a combinação dos recursos semióticos contribui para a construção de sentido do texto, tornando-o mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem de línguas. Então, textos multimodais são muito utilizados para o ensino de línguas. E aqui do lado a gente mostra uma charge, né, onde está as crianças escrevendo aqui na parede, né, pintando, né, escreve assim, te amo, mãe. E aqui mais embaixo um texto onde utilizam elementos escritos e também signos, né, imagens no texto, para se tornar mais claro. Também estudamos aqui as palavras heterossemânticas, que são palavras parecidas enquanto sua grafia, né, sua escrita, a pronúncia também são bem parecidas em português e espanhol, mas que possuem significados totalmente distintos, né? Diferentes. Por exemplo, a palavra abono em espanhol, quando traduzimos ao português, significa adubo, né? E abono em português significa uma gratificação em espanhol. Abrigado, que significa agasalhado, né? Obrigado significa graças. Abrigo é um casaco. E um abrigo é um refúgio, né? Um abrigo em português. E em espanhol, essa palavra abrigo significa refúgio.
Palavras heterotônicas são palavras que, em espanhol e português, possuem mesmo significado, mas que, de uma língua para outra, cambia de sílaba tônica. Por exemplo, na palavra alergia, né? Em espanhol, em português, alergia, né? Tem a mesma grafia, mas tem a sílaba tônica deslocada. Alguien, em espanhol, em português, alguém. Atmósfera, em espanhol, em português, atmosfera. Burocracia, em espanhol, burocracia, em português. Cerebro, em espanhol, cérebro, em português. Diplomacia, em espanhol, em português, diplomacia. E assim por diante. Verbo está mais gerúndio. Esse verbo está conjugado ao gerúndio. Ele dá ideia de acontecimento, um sucesso, uma ação, um processo que está ocorrendo, né? Que estava sucedendo. Por exemplo, aqui, verbo estar, eu estou e tu estás, ele está, nós outros estamos, vós outros estáis, eles estão. Então, para denotar uma ideia que está sucedendo, que está acontecendo, então se diz, eu estou caminhando, eu estou hablando, tú estás caminando, tú estás hablando, él está bebiendo, nosotros estamos escribiendo, vosotros estáis viajando y ellos están viviendo. Gracias, así concluimos nuestra clase de hoy.